Olá pessoal, e nesse segundo encontro nós vamos falar dos grandes players. Quem na realidade são os participantes do mercado de Forex, qual a hierarquia em termos de volume, participação e poder financeiro, e como você, como investidor de pessoa física, se enquadra em tudo isso. Na tela do meu computador, nós vamos novamente dar uma breve olhada na nossa ementa, estamos aqui no nosso segundo encontro. Para quem perdeu o vídeo passado, volta aí na playlist e pega a aula introdutória, que é o Forex e as primeiras definições conceituais, e hoje a gente vai estar trabalhando quais são os principais participantes, bancos, governos, empresas, como funciona essa hierarquia. Pois muito bem, vamos trabalhar aqui então o nosso slide. A ideia de entender participantes do Forex é, na realidade, nós percebermos como é e como está organizado em termos de volume de negociação essa questão dos participantes de mercado. É chamado de players, né? Tem o termo player aí que na realidade não tem uma tradução literal, mas é aquela entidade, aquele ente, digamos assim, que participa do mercado. Lembrando sempre que eu fico sempre à disposição para vocês que estão assistindo aqui o canal, quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail está na tela, mediador@gmail.com, e no Telegram você pode me adicionar lá, @tfmlacerda, e me chamar em privado para a gente trocar ideia. Então olha só, esses players, né, participantes de mercado, na verdade são entes. O que isso significa? É aquela entidade que movimenta a operação de compra e de venda em contratos de câmbio. Ou seja, uma casa de câmbio que recebe reais em espécie e vende dólares em espécie, nada mais é do que indiretamente um ente também participante do mercado de Forex. Ele não está participando dos grandes contratos, porém ele está fazendo o câmbio. Só que nós não vamos aqui focar agora nessas casas de câmbio que vendem e compram moedas estrangeiras em espécie. Não é essa a nossa intenção. Nós queremos entender que esses entes, eles podem, desde de uma pessoa física, até mesmo um grande conglomerado e até os próprios bancos centrais dos países, entrarem intervindo na economia mundial, comprando e vendendo moedas de diversos países. Então são sobre esses players que nós estamos nos referindo. Então, desde uma pessoa física, ou seja, o Marcos, o João, o Pedro, com seu CPF, abre uma conta numa corretora especializada, deposita seu próprio dinheiro lá, legalmente, dentro de todas as regras e regulamentações, vai ter lá sua conta registrada em cima do seu CPF, pode fazer ordens de compra e venda dentro do mercado cambial. Até mesmo grandes conglomerados financeiros, fundos bilionários, né? Nós temos aí no mundo diversos fundos soberanos aí, com bilhões e bilhões de dólares em ativos financeiros. Nós temos os países mais fortes economicamente falando do mundo, né, com seus bancos centrais. Temos empresas e conglomerados de investimento, temos bancos comerciais, enfim. Então, sobre esses pontos, esses que são os players de mercado. E aqui, ó, eu fiz questão de colocar em ordem de importância a hierarquia desses grandes players. Quem manda no jogo? Então a gente vai entender agora um conceito muito importante. O Forex é norteado por volume de negociação. Então, obviamente, quem mais interfere em termos de preços cambiais são justamente aqueles entes cujo volume de negociação é maior. Então, obviamente, se eu for procurar a pessoa física, eu, você, que investimos a partir do nosso CPF, você vai ver que está lá embaixo, nessa escala de hierarquia. Então, acima das pessoas físicas, nós temos toda uma classe de instituições que movimentam um grande volume financeiro e que naturalmente intervêm no preço cambial a nível mundial. Então, o primeiro destaque, notoriamente, são os bancos centrais dos países. Os países, eles possuem reservas financeiras em moedas de outros países. Aqui a gente vai ter um vídeo específico que vai falar nisso futuramente, mas existiram mudanças na economia mundial
que tornaram, né, as regras tais como elas são aplicadas hoje em dia. Então, hoje em dia, os bancos centrais dos países possuem por hábito técnico criarem reservas em moedas estrangeiras. Isso para poder intervir, de alguma forma, no mercado cambial mundial. Então, por exemplo, se nós tomarmos o Brasil, cuja moeda é o real brasileiro, e percebermos que o Brasil é um país de cunho, né, de importância, de viabilidade econômica e comercial de nível mundial, possui negociações com praticamente todos os continentes. Então o Brasil possui em suas reservas financeiras moedas de outros países, dólar, euro, franco suíço, ien japonês e por aí vai, tá? Então, os primeiros exemplos são os bancos centrais. Então eles são normalmente definidos por uma sigla de 3 letras. Aqui eu coloquei exemplos, né? O Fed, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, o BOE, né, que é o Banco Central inglês, Banco Central da Inglaterra, no caso, o ECB, que é o Banco Central da União Europeia, lembrando que a União Europeia é um conglomerado, né, de diversos países que possuem vários acordos comerciais bilaterais e que a gente poderia tratar, né, a União Europeia em termos de Forex, em termos de mercado cambial, como um único país, porque todos eles detêm o uso, a utilização do euro. E na União Europeia a gente conhece, né, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, vários países aí nesse bloco conhecido como União Europeia. Tem o SNB, que é o Banco Central da Suíça, né? O BOJ, que é o Banco Central do Japão, e por aí vai. Né? A gente vai ter diversas instituições que são bancos centrais dos países. Naturalmente, essas são as primeiras, a primeira linha da hierarquia, ou a linha mais alta, digamos assim. Os bancos centrais, eles norteiam e definem a economia mundial. Logo na sequência, temos os bancos comerciais. Muitos bancos comerciais no mundo têm um grande poderio financeiro. A gente poderia dar exemplos aqui, o Deutsche Bank, que é o banco da Alemanha, o UBS, o Barclays Capital, o Citibank, o Goldman Sachs, o Bank of America, State Street, o HSBC, ou seja, entre outros tantos. Eu não conseguiria listar todos aqui. Muitos bancos, inclusive brasileiros, como Itaú e Bradesco, são considerados bancos comerciais de nível mundial e que podem aí provocar intervenções no mercado cambial e intervenções essas que sejam significativas e que afetem o mercado de Forex. Logo na sequência, numa terceira posição hierárquica, a gente teria aquilo que nós conhecemos como provedores de liquidez e corretoras, que são aquelas instituições que fazem o intermédio dessas negociações, que fazem a comunicação internacional entre os diversos entes. Esses provedores de liquidez e corretoras de renome movimentam trilhões de dólares ao dia, não é? E são considerados aí grandes players do mercado, mesmo que muitos deles trabalhem apenas fornecendo a comunicação sem efetivamente uma operação direta como os bancos de cima. No entanto, muitas corretoras também operam ativamente o mercado cambial, executando compras e vendas, executando operações financeiras de peso e que possuem aí sua representatividade e que não podemos deixar de fora. Logo após, numa quarta posição, nós temos aí holdings de investimento e gestoras de fundo, ou seja, grandes empresas de gestão financeira, gestão de capital, que também atendem, né, fazem trabalho terceirizado para atender milhares de clientes a nível mundial e fornecem aí operações financeiras, fornecem produtos de categoria de investimento e, obviamente, possuem aí sua representatividade a nível mundial. Logo na sequência temos as empresas, que é pessoas jurídicas em geral, né? Muitas vezes numa corretora tem lá uma conta de Forex e não tem uma pessoa física por trás, é uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa que abriu a conta para operar o seu próprio capital. E por último, mas não menos importante, tem a pessoa física, ou seja, os CPFs. Os CPFs em geral podem, né, abrir conta nas corretoras de Forex para mandar o seu próprio capital transferido
e aí operar e também participar, obviamente, numa proporção bem menor em operações do mercado cambial. Por que existe uma chamada hierarquia? Porque muitas pessoas não entendem, às vezes, que o volume negociado por uma pessoa física é extremamente menor do que o comparado com o Banco Central, obviamente. Então, muitas vezes, essa pessoa física nada mais é do que uma pequeníssima participação, né? Uma formiguinha ali andando junto com uma manada de elefantes. Quer dizer, essa formiguinha ela não tem como mudar o fluxo ou a direção do mercado. No entanto, ela pode seguir a tendência, seguir o fluxo, seguir os maiores players para poder então usufruir dos benefícios do mercado. Existe, obviamente, uma diferença categórica entre as operações executadas pelos grandes players, pelos bancos centrais e bancos comerciais, e as operações executadas por pessoas físicas e jurídicas. Devido à diferença de volume, existe toda uma classe de critérios diferentes de análise e de configurações que mudam, né? Modificam as regras do jogo, mudam aí, digamos assim, a forma pelo qual esses players vão operar o mercado. E sobre isso nós vamos falar com calma em um momento futuro, tá? Todo mercado, independente de qual nível esse player se encontra, ele precisa seguir uma regulamentação. E o mercado de Forex não é diferente. Existem regulamentações internacionais, tá? Órgãos específicos em cada país, em cada continente, aplicam regulamentações e processos de controle, processos de segurança, ok? Porém, vale salientar que o mercado de Forex é um mercado mundial. Então, muitas vezes a regulamentação que está presente na Europa, numa Inglaterra, é diferente da regulamentação praticada pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pelo Brasil, pela Austrália, pelo Japão e por aí vai. Isso não significa que não existam acordos internacionais e dentro de uma regra geral as corretoras não possam se estabelecer e funcionar. Alguns países do mundo, apesar de reconhecerem o mercado de Forex como um mercado real, tradicional e regulamentado, proíbem a negociação dentro do seu território nacional, como é o caso do Brasil. Né? O Brasil ele reconhece o mercado de Forex. O mercado de Forex é regulamentado, sim, pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. Porém, por decisão do nosso país, não admite o processo dentro do território nacional. Ou seja, nenhuma corretora que trabalha dentro do mercado brasileiro tem autorização para captar cliente e oferecer contratos de Forex. No entanto, a CVM e o Banco Central reconhecem a regulamentação internacional e reconhecem que o mercado de Forex pode sim ser trabalhado e o brasileiro tem direito de mandar seu dinheiro para uma corretora especializada e operar tranquilamente. Ok? Então não confunda, tá, pessoal? Apesar do Brasil não reconhecer o mercado, ou melhor, não autorizar o mercado de Forex dentro do Brasil, isso não significa que os nossos órgãos regulamentadores não reconheçam o mercado de Forex e não aceitem, ou seja, eles aceitam sim que qualquer brasileiro possa abrir uma conta numa corretora estrangeira e operar dentro da regularidade, né? Regularidade que eu me refiro, declarando seus impostos, pagando todas as taxas direitinho, depositando e fazendo seus saques com toda a segurança. Beleza? Bom, na nossa próxima aula, nós vamos entrar no seguinte tema: a diferença do mercado de Forex e de outros mercados financeiros. Por que o mercado de Forex é tão superior em termos de volume e tão atrativo em termos de possibilidade do que outros mercados, como bolsa de valores, como mercados de renda fixa dos determinados países. Então a gente vai ver na nossa próxima aula essa questão. Eu agradeço a vocês que assistiram comigo até aqui e peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês possam aí estarem participando com a gente. Obrigado e até a próxima.